Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente iniciar o nosso curso denominado Direito Condominial em Tópicos. Qual é a nossa ideia aqui? A gente apresentar um pouco, né, do nosso livro, que é esse, Direito Condominial em Tópicos, né, escrito ano passado, publicado ano passado pela editora Mizuno, o qual eu tenho o prazer de ser o autor, e nele a gente traz alguns enunciados do STJ quanto à legislação condominial, e a gente apresenta um grande, né, mecanismo aí de atuação. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Castro, sou advogado, já tem 15 anos que eu milito na área de direito condominial, atuei por um longo tempo como síndico, e é uma área que eu gosto bastante, já venho empreendendo nesse mercado, já tem 15 anos. Peço desculpa porque estou um pouco rouco, né? Eu estou acometido, até brinco que eu preciso fazer um chá revelação, né? Para descobrir o que eu tenho. Se eu tenho gripe, se eu tenho Covid, se eu tenho faringite, porque está bem complicada aqui a situação. Clima seco, as crianças aqui de casa, minha mulher, todo mundo aqui bastante gripado. Mas nós vamos fazer o maior esforço para apresentar para vocês um bom conteúdo. Vamos lá. Qual é a minha ideia aqui no começo? Sejam bem-vindos, né? Quem está aqui na nossa transmissão ao vivo, quem não estiver, não se preocupe que o conteúdo ficará gravado e a gente vai seguir. Vamos lá. A ideia inicial aqui é a gente falar um pouquinho acerca do direito condominial, né? Aqui a minha apresentação, sou Henrique Castro, sou advogado, estou advogado desde 2003, o escritório é aqui em Brasília, né? O Araújo de Castro Advogados Associados, tenho uma pós-graduação em Direito Público e um em Educação à Distância e Gestão e Tutoria. Estou coordenando um MBA em Gestão e Direito Condominial na Unipós e sou tutor externo da Uniaselv. Também fui presidente, né, da primeira comissão aqui de Direito Condominial da OAB aqui de Taguatinga, em Brasília, né, Distrito Federal, dando esse pontapé, né, que é tão importante, das comissões. Fui secretário adjunto também da Comissão de Direito Condominial da OAB DF e fui membro da Comissão de Direito, da Comissão de Direito Especial da OAB também, do Direito Condominial da OAB, Conselho Federal. E atualmente estou na ANACON, né, que é a Associação da Advocacia Condominial. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da advocacia condominial. A gente percebe que há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, a advocacia condominial, ela era tratada, a gente, né, nós éramos uns meros cobradores de cota condominial. E a gente tem que perceber que a atividade da advocacia condominial vai muito além disso. É preciso a gente entender um pouquinho de processo civil, de direito de vizinhança, né, do Código Civil, das relações trabalhistas, né, convenção coletiva, que mais? A gente entender de regras penais, porque muitas vezes acontece, né, crimes nos condomínios. A gente entender de questões previdenciárias para a gente bem orientar nossos síndicos, né, e fazer as questões tributárias também dentro dos nossos condomínios. E entender a rotina do meio condominial, como eu já estava comentando aqui com alguma aluna, é importante a gente estar também no mercado, atuar como síndico, né? Muitas vezes é importante a atuação como síndico para a gente entender o mercado da advocacia condominial. E aí? Às vezes a gente pensa que nós somos meros cobradores de cota condominial, mas não, o buraco está bem mais fundo. Essa frase é de um colega, né, de São Paulo, Wagner Costa, sempre gosto de deixar ela aqui para vocês, né, para fazer uma reflexão e avaliar o quão grande é o mercado da advocacia condominial. E aqui eu trago algumas obras, algumas bibliografias interessantes e importantes para vocês que estão começando a estudar. O J. Nascimento Franco, o Condomínio, ele vai trazer toda uma estrutura ali do direito condominial, um dos primeiros livros nessa temática. Condomínio e Incorporações, do Caio Maia Pereira da Silva, que foi o autor da Lei de Incorporação Imobiliária, um excelente livro. Esse manual de direito condominial também é muito interessante, da YK, ele faz uma abordagem interdisciplinar com diversas outras questões. Vale a pena, recomendo também. As obras do professor Miguel Zahin também, né? Ele já está com 3 livros lançados, são excelentes livros. Um
inclusive é voltado para a própria advocacia condominial. Aqui algumas outras coletâneas, né? Esse livro Direito Condominial Contemporâneo, bastante interessante. O Salvo Silvio Venosa também lançou um livro, né? Condomínio em Edilício. Esse do Luiz Eri Chavala, gente, é um excelente livro, muito didático, com muitos conteúdos. Recomendo também, quem quiser aprofundar na temática, adquirir esse livro. Né? Bem, o Rodrigo Carpá, esse livro dele já está na segunda edição também, né? Bem interessante, Questões Recorrentes da Vida em Condomínio. O Hélito Sampaio lançou esse Assembleias, Condomínios e Associações, muito legal esse livro dele, ele é do Ceará. O César Carlo Pelegim também, esse livro dele, da mesma editora da minha, está na segunda edição, um excelente livro também, né? Editora Mizuno, que é o Direito Condominial. Leis Essenciais, quem precisar de um vade-mecum, né? Só de questões em direito condominial, recomendo esse livrinho, né? Essa coletânea da editora Boni Juris. Na verdade, a editora Boni Juris é uma grande colaboradora para o mercado condominial, né? De livros. Ela tem muitos livros, como esse, o Quórum no Condomínio, já está na segunda edição também. O Condomínio em Foco, olha aí, os diversos livros da editora Mizuno, ou da editora Boni Juris, né? Recomendo também, quem quiser aprofundar, estudar algumas temáticas, vale a pena investir. Eu fui autor, tive o prazer de ser autor de 4 obras, né? 2 delas estão somente lá no mundo virtual, né? No e-books, que são esses, a Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio 1 e a Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio 2, que estão dentro de um conteúdo de uma pós-graduação. E aqui nossos 2 livros, né? O Direito Condominial em Tópicos, que faz parte desse nosso conteúdo aqui da aula, e agora recentemente nós lançamos o Direito Condominial Temas Essenciais, que foi organizado pelo Rogério Camelo e conta com outros 9 coautores, né? Um livro bastante legal, no qual tive o prazer de escrever com a Karina, né? Saraiva, aqui do Distrito Federal. Trato tão somente do direito de vizinhança nos condomínios, um livro bastante interessante. Quem quiser aí participar de grupo de WhatsApp, né? Basta escanear aí o QR Code. O meu contato também está aí nesse Linktree, aí nesse QR Code. E vamos lá, vamos conversar e vamos tratar de direito condominial. Adriana, eu acabei, na hora de fazer o formulário do curso, não coloquei o endereço para envio do livro. Eu não sei se você comprou com o livro, né? Se tiver, compro com o livro. Por favor, depois me mande aqui pelo chat o seu endereço para a gente poder fazer o envio do livro, tá? Vamos lá, vou compartilhar uma outra tela que vai ser propriamente do nosso curso agora e a gente começa, né? Alguma dúvida, algum questionamento inicial, gente, pode ficar à vontade, que a aula é de vocês, né? A gente está aqui pronto para a gente trocar informações e conversar. E qualquer dúvida, quem precisar de fazer alguma pergunta, não se acanhe, pode perguntar, e nós vamos conversar aqui. Muita coisa aqui interessante de direito condominial, tá? Deixa eu só voltar aqui no slide. E peço novamente desculpa, né? Eu estou numa fase aqui bastante de voz agravada, horrível, mas a gente tem esse compromisso e a gente tem que seguir com vocês, né? Vamos lá. Direito condominial e tópicos. Bora lá a gente apresentar o nosso... o meu vídeo está oscilando aqui, deixa eu ligar e desligar. O nosso livro aqui, que nós vamos apresentar. Bem, antes da gente iniciar, é importante a gente fazer algumas referências para a gente tratar aqui do nosso conteúdo. Eu quis aqui fazer alguma abordagem, primeiramente, sobre a estrutura do condomínio, né? Depois nós vamos falar de assembleias, nós vamos falar um pouquinho de quórum também, vamos falar de vício construtivo, então a gente vai fazer uma grande abordagem aqui para vocês, dentro aí do nosso conteúdo, né? Que é o direito condominial em tópicos. É claro que a gente não vai conseguir, em 2 horas aqui, abordar todas as temáticas, mas a ideia é o quê? Despertar vocês a curiosidade de estudar e de estar buscando, né, o nosso conteúdo
que é de grande importância para vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho de convenção de condomínio e regimento. Esses instrumentos são importantíssimos dentro da vida condominial. A convenção é aquele instrumento que é denominado, né, que tem a natureza jurídica de regra, né, um ato regra, um ato norma que vai vincular as partes. Então, não podemos dizer que a convenção é uma lei, né? Que a convenção é um contrato, ele é um ato norma, né? Vai além do que isso, né? Porque a sua força normativa, ela vai gerar vínculo jurídico para as partes e para os terceiros. E a convenção, existe algumas cláusulas que são de extrema importância que devem estar dentro da nossa convenção. Aí nós devemos observar o artigo 1333, 32 e o 1334 e o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Incorporação Imobiliária. E os demais, né, as demais temáticas serão tratadas no regimento interno. Nós vamos fazer a diferenciação dessas duas figuras, né, importantes dentro do nosso condomínio, que é a convenção e o regimento interno. Qual é o efeito do registro? O efeito do registro da convenção é tornar aquele documento, vincular aquele documento, fazer ele gerar efeitos para terceiros. Nós sabemos que existe, né, a possibilidade de não existir o registro, mas se estar aprovado na Assembleia, né, com 2/3, ele vai gerar, vai vincular as partes. E o artigo 1351 não menciona, né, menciona a Assembleia. Olha lá como que ele dispõe. Depende da aprovação de 2/3 dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unanimidade imobiliária, dependendo para a aprovação dos condôminos. Então, vai dispor ali acerca dos cômodos. E é bom a gente destacar, né, a súmula 260. O que ela trata? Ela fala que a convenção, mesmo que não registrada no cartório de registro, né, de registro imobiliário, ela vai ter efeito, ela vai gerar efeito entre as partes, tá? Ok. Então, nós vamos... Tá parado o slide? Vou parar aqui de compartilhar e vou voltar. Um minutinho, gente. Obrigado aí pelo retorno. Deixa eu só voltar aqui. Carregando aqui. Deixa eu só compartilhar aqui um minutinho. E agora, está aparecendo? Está aparecendo o slide? Deixa eu olhar no chat. Beleza, então tá bom. Então, nós temos a súmula 260 do STJ, que vai dispor o seguinte, que a nossa convenção, mesmo que não registrada, ela vai gerar efeitos, né, para as partes, né? Gerar efeito jurídico para as partes que ali estão dentro do condomínio. Isso visa o quê? Trazer uma segurança jurídica para as partes. Inclusive, né, os condomínios de fato, que a gente tem bastante aqui no Distrito Federal, as convenções ali, mesmo que não aprovadas, né, não registradas, elas vão ter eficácia. E como vai nascer ou surgir um condomínio edilício? Bem, primeiramente, pela instituição. Como é feita essa instituição? Lá no artigo 1332, dispõe o seguinte: institui-se o condomínio edilício pelo ato entre vivos, né? Ou seja, um contrato, né? Uma incorporação, um testamento, e isso registrado no cartório de imóveis, devendo constar daquele ato, além do que está disposto na lei especial.
A Constituição também se dá, né, lá no artigo 1336, né, deve ser subscrita, ou seja, a convenção, a partir da sua instalação, aquela convenção, ela deve ser o quê? Assinada, né, visada por todos os condôminos, ou por 2/3 dos condôminos, para ela gerar aquela obrigatoriedade entre todas as partes que ali estão aderindo àquele mecanismo. Confesso que são raros os condomínios que eu vi levar a Assembleia, uma nova Assembleia, a subscrição daquela convenção, aquela minuta que foi instituída pela incorporadora, né? A gente vai ter o condomínio nascer lá com a sua incorporação e muitas vezes aquela convenção vai continuar, né? Tendo a sua eficácia, a sua vigência, mesmo não existindo a subscrição. O ideal seria fazer a subscrição, ou seja, as pessoas anuírem, concordarem com aquela convenção, ou poderem fazer a alteração com 2/3 daquela convenção, ok? Bem, lá no Código Civil, na exposição de motivos, ele dispõe o seguinte, né? Necessário distinguir de maneira objetiva entre o ato de instituição e os atos de constituição, né? Tal como se configura nesse projeto. Ou seja, né? Vai ter essa diferenciação jurídica desse fim, né? Desse objeto jurídico, dessa personalidade jurídica aí, que é o condomínio, né? Edilício. Então, tem que ter essa grande diferenciação importante. Então, peguei o memorial descritivo, o incorporador, foi no cartório de registro de imóveis, fez o depósito do memorial, da minuta. Gente, o condomínio ali está instituído, né? Aliás, ele está constituído, ele gerou aquela obrigação, ele foi lançado, né? Já temos ali a certidão de nascimento. A assembleia de instalação vai ser aquela mera formalidade para trazer vida, né, jurídica, capacidade jurídica para aquele condomínio, tá bom? Como ele vai nascer? Vai nascer do ato inter vivos, ou seja, um contrato de compra e venda, uma incorporação, uma permuta, criando ali aquele condomínio naquele lote X, Y, Z, né? Pode ser uma escritura pública ou um instrumento particular, não tem essa obrigatoriedade da forma, né? Seguindo lá o artigo 108 do Código Civil, e pode também ser interposto por meio de testamento, né? Os herdeiros vão contemplar as unidades, quem vai ser os seus coproprietários ali daquele condomínio, tá bom? Bem, a Constituição, deixa eu beber uma aguinha aqui. Olha o que dispõe o artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quando sobre elas possa o possuidor, né, tenham posse ou detenção. Ou seja, a convenção, a partir do momento que eu fui lá, comprei aquele imóvel, né, eu vou aderir àquela convenção. Então, eu vou subscrever, né? Ou seja, eu vou estar fazendo a minha adesão, subscrever seria assinar, né? Aquela convenção. O ato formal ali necessário seria uma assembleia e que todos subscrevessem por meio de uma ata, né? De uma lista de presença àquela convenção. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né, pessoal? A incorporadora vai lá, faz a incorporação, lança lá o memorial descritivo, lança a minuta e aquela minuta vai ter plena eficácia. E aí eu faço a provocação. Já ministrei aula de atualização de convenção várias vezes, mais de 5 aulas, acho que mais, em ESA, no Aprimora, e a gente tem percebido, pessoal, que são raros os condomínios que vão fazer a subscrição dessa convenção em um outro ato formal, né? Ou seja, a minuta vai ganhar corpo de, de, da própria convenção, né? Vai ter força normativa da própria convenção, tá certo? Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos seguindo aqui.
Tá, aí eu faço o seguinte questionamento: existe condomínio sem convenção? Como funciona o condomínio sem convenção? E aí, pessoal, existe? A Simone, como é daqui do meu Distrito Federal, ela vai entender e vai ver que existe sim, né? Aqui, por exemplo, Vicente Pires, Sobradinho, a gente tem vários empreendimentos, né, que estão ali como um condomínio de fato ali ou como um condomínio geral, né? E aí tem aquela natureza de condomínio edilício. Parece condomínio edilício, mas na verdade é um condomínio geral, né? A gente vê que tem. Então, pode sim funcionar, funciona, vai funcionar da mesma forma, né? O ato formal de se construir o condomínio é importantíssimo para as questões para as questões de regularização, para as questões de documentação, né? É muito importante ele estar. Mas se eu tenho ali aquele rateio, né? A possibilidade da gente estar vivendo em condomínio ali que seja geral, né? Vai ser possível a gente fazer aplicar as mesmas regras jurídicas do nosso condomínio, né? Pode fazer isso. E aqui eu trago alguns apontamentos, alguns artigos que são de extrema importância para a gente fazer essa análise da convenção, a instituição do condomínio e o Código Civil. O artigo 17, ele dispõe o seguinte: o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham o desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória, né? O artigo 938, aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas no lugar indevido. Aí a gente, pensando aqui num condomínio, de fato, né, se alguém lá construiu lá um edifício, né, um edilício lá, um edifício, com 4 andares, e um desses moradores ou condôminos colocar lá uma plantinha, essa plantinha cair pela janela, acertar lá alguém lá embaixo, né, a gente não conseguir identificar quem fez isso, aquela coletividade, mesmo não existindo, né, a sua formalidade legal, responde, né, pelo ato ali indevido. E aí, gente, eu confesso, eu trago aqui para vocês que nós temos um condomínio, eu fiquei sabendo disso a partir de conversar com os próprios moradores, lá em Anápolis, uma cidade próxima aqui a Brasília. Nós temos um condomínio lá muito antigo que foi feito a incorporação, mas, salvo engano, não foi feito o registro dessa incorporação. O pessoal lá vive como se fosse um condomínio geral, né? Olha o perigo disso. E aí fazem manutenções prediais, arrecadam os valores daqueles rateios, acho que um condomínio acho que tem 16 unidades, para uma própria pessoa só, uma pessoa física, e ele faz aquelas cobranças. Olha a confusão, né? Era necessário fazer essa regularização, né, gente? O condomínio tem que ter a sua regularização, é importantíssimo, né? Para o mundo do direito, para o mundo legal, né? Então, e aí a gente destaca também o artigo 938, né? O dono ou detentor do animal, esse será o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Olha lá, um animalzinho lá no condomínio em lotes, escapuliu lá da cerca viva ou da coleira lá, ou do canil, foi lá e mordeu, né? Alguma pessoa lá, algum visitante. Aí você vai responder, né? Você responde por esse ato ali do seu animalzinho, né? Você, tutor, é responsável ali, né? Pela guarda, pela cuidar daquele animal. E aí a gente pode destacar também, dentro do Código Penal, né? Alguns apontamentos aqui de crimes, né? Como crime de dano. No Estatuto do Idoso também, né? A comunidade ela deve assegurar ao idoso, né? A prioridade, as garantias à vida, à saúde, à imagem, né? Ao respeito à dignidade. E dentro lá do nosso Estatuto da Advocacia também, né? Olha lá que dispõe o artigo 7º, inciso, né? 6d, são direitos do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Olha aí, né? Eu quero ir participar de uma assembleia. Ah, você não vai entrar aqui, porque você não é condômino. Não, mas eu estou sendo, eu vou representar, né? Vou
apresentar, como o Pontes Miranda falava, né, um cliente. Então, eu quero estar presente, vou estar presente. A OAB, o Estatuto da OAB, me garante esse direito, né, de livre acesso para eu participar daquela assembleia. Então, ali é uma garantia dentro do nosso estatuto a gente poder participar das assembleias de condomínio. E eu digo, né, as assembleias, pessoal, será, né, uma grande fonte de trabalho para nós da advocacia condominial, né? Fazer orientações jurídicas aos condôminos, para as administradoras, para os síndicos, né? Muito importante. Bem, aí o que eu destaco, eu gosto sempre de falar, um tema que eu converso muito, que eu atuo bastante, das vantagens de ter uma convenção e um regimento interno atualizado. Primeiro, a gente fazer os juros e multas, né? Poder colocar os juros e multas acima de 1%, né? Da correção, né? Monetária. Criar os quórums, né? De matérias não previstas na lei. Por exemplo, a gente pode criar um quórum para alterar o regimento interno diferente da lei, né? Colocar políticas, implementar, né? Questões de arbitragem dentro da nossa convenção também. É um mecanismo bastante interessante. Estipular ou criar mecanismos, formas de cobrança desse condomínio, ou seja, uma régua de cobrança. Bastante interessante a gente estipular essa régua de cobrança. Poderes do síndico do conselho, né? Colocar se ele pode convocar a assembleia, né? Já vi convenções que colocam poderes, né, do conselho de poder convocar a assembleia, né? A assembleia de destituição, uma assembleia, ele pode ali convocar por meio do conselho. Formas de administração, a gente pode criar, o Código Civil dispõe, né? A gente pode criar um grupo de trabalho, vamos pensar num condomínio clube com vários blocos, né? E uma gestão centralizada, vários subcondomínios. Podemos fazer a nossa criar um conselho de gestão ali daqueles condôminos, pode, né, gente? E aí ter ali sei lá, um grupo de conselheiros síndicos para atuarem nas demandas que são comuns, pode, né? A forma de trabalho. Posso ter um conselho que é o conselho fiscal, um conselho consultivo, um conselho de compliance, um conselho de compras, pode, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Aplicação de multas, estipular, né, como que vai ser esse modelo de aplicação de multas, né, ou 2/3, ou o que está previsto lá no artigo 1336, parágrafo 2º, né, como vai criar esse modelo, né, de gestão dessas inadimplências, dessas aplicações de sanções, porque a gente percebe que um dos grandes caminhos dentro do Poder Judiciário acontece muito, né, de demandas que são absorvidos pelo Poder Judiciário, propriamente das execuções, né, contra os credores, né, ali, aliás, das cobranças, né, aliás, das anulações das assembleias ou das multas aplicadas. Então, é necessário ter um padrão, seguir um procedimento, né, dentro da convenção. Então, é um momento para a gente atualizar e colocar essas regras dentro da nossa convenção. Bem, horários de funcionamento, o regimento interno vai tratar isso, né? O regimento interno ele serve para balizar as relações dentro de uso dos espaços comuns dentro dos nossos condomínios. Elegibilidade ou destituição imediata por reprovação de contas, né? Tem um projeto de lei que é o 2510, se eu não me engano, e o outro também que fala da denúncia do síndico quanto a questões de violência doméstica, e uma das punições, sanções, é a destituição automática do síndico ali, que não faz essa denúncia, né, para os órgãos competentes quando existe algum tipo de violência doméstica ali dentro dos condomínios, né? Habilitação do uso da procuração. Podemos limitar o uso da procuração? Pode, né? O número de procurações, como que vai ser esse modelo? O candidato não pode ter 2 procurações, cada condomínio no máximo 2. Acho que é uma coisa bastante justa, né? Eu escrevi um artigo há uns tempos atrás que a gente denominava ele de a injustiça ou justiça, né, entre parênteses ali, do uso das procurações nas assembleias. E a gente percebe que o quê?
muitas vezes, se a gente ganha, vai ser justiça, mas se a gente perde, vai ser injustiça, né? Procuração, o uso de procuração é é um grande mal ali das nossas convenções. Exatamente, né? É necessário a gente criar limites nas nossas convenções e criar mecanismos também, né, de controle do uso dessas procurações. Seriam as boas práticas, né? Ontem estive numa subseção aqui tratando de uma temática bastante interessante, que seria o que o due diligence condominial, ou seja, a gente fazer uma grande análise dos contratos dentro do condomínio, né, para fazer uma boa gestão. Pode perguntar sem problema nenhum, Simone. Estou à disposição. Então, Henrique, estamos com um lote construindo, começando a construção de uma casa num condomínio aqui no Jardim Botânico. O que que eu tenho observado? Lá não tem limite. O síndico leva 40 procurações. Então, tudo que ele quer, ele aprova. Aí eu te pergunto, eu já falei com ele que eu não concordo dessa prática. Aqui nós temos um limite de 2 procurações e o síndico não pode levar nenhuma, que eu acho que é o correto. Cada morador, no máximo 2. Agora, isso tem que estar na convenção ou no regimento interno? Essa é a minha dúvida. Maravilha. Essas limitações, elas devem estar prescritas na convenção, né? Tem um julgado aqui, Simone, salvo engano, do TJ do DF, tem, né? Salvo engano, não, tem, eu conheço, que ele dispôs que no ato convocatório, no edital, se dispuser alguma regra de limitação, tem validade, né? Então, recomendação, coloque na sua convenção, né? Na sua convenção, não, coloque no seu ato de convocação, né? Dessa assembleia, essas limitações. Mas o mais agradável, o melhor, seria, né, na atualização da convenção, dispor dessas regras, né? Ou seja, eu acho muito gentil, muito legal, né? Importante a gente colocar que cada condômino pode ter no máximo 2 procurações. E aí, se a gente pegar lá o artigo 187, se eu não me engano, 189, que fala do abuso de direito, né? Aquela pessoa que abusar ali no seu direito, no uso do seu direito, ela pode ser penalizada, ela pode ser punida, né? Então, acho que é um caminho também, né? A gente ouve aí histórias de colegas que atuam na área que, a partir desses mecanismos do abuso, conseguiram, no Poder Judiciário, né? Afastar aquele mau caráter, assim, vamos dizer, né? Que sempre ganha das assembleias por meio de procurações, né? E muitas vezes a gente tem que ter a humildade, a hombridade também, né? De chegar numa assembleia e falar, gente, não vou concorrer mais, para mim já está bom, né? Apesar ali do apoio, da gente ter procurações, e procuração, gente, é uma fidúcia. A pessoa te entrega se você pedir, não vai te entregar porque você é o bom ali de gestão, né? É mentira dizer que o síndico é eleito porque o fulano entregou um monte de entregou, mas é porque ele pediu, né? Tem uma contraprestação nisso. Então, a gente tem que buscar esses mecanismos para acabar com essas questões do uso de procuração. Então, dica, né? Coloque na convenção, né? Faça esse limite, essa trava, que é muito importante, porque senão vai perpetuar no poder uma pessoa ali sempre ali. E é muito ruim, né? Acho que é importante a gente oxigenar as relações dentro do condomínio. Destaco aqui importante, juros moratórios acima de 1%. E aí, posso colocar? Pode, né, gente? Tem um julgado, o 1.002.525, né, da ministra Nancy Andrich, que ela dispõe que o quê? Com o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção de condomínio juros moratórios acima de 1%. Posso botar 3%, 4%? Eu já vi até 3%, né? É bem legal a gente colocar, porque a gente percebe que o quê? A dívida de condomínio vai ser a última a ser paga, né, pessoal? Tendo em vista os juros e multas que são bastante tranquilos da gente balizar, da gente tratar, né? Então, é importante a gente de ser pago. Então, o pessoal vai optar por quê? Pagar um cartão de crédito do que pagar uma cota condominial. Mas a gente criando esses mecanismos, aumentando essas questões
dos juros moratórios é bastante interessante, a gente pode utilizar desse mecanismo, né? Quem comprou aí o curso com o meu livro, no livro a gente trata dessa questão, né? E aí eu peço gentileza, vou fazer a anotação aqui, depois eu vou anotar aqui agora. No chat, vou colocar meu número pessoal para quem comprou o curso com o livro não me passou o endereço, para eu fazer um envio, né? A Simone já me passou, eu já enviei um livro para uma outra colega, eu não recordo quem mais não comprou com o livro, né? Quem puder aí, pode me chamar lá no WhatsApp, né? 99... Opa, eu coloquei errado. Deixa eu anotar aqui. 9915. Tá o meu número aí no chat, né? Me chama aí no número e me passa o endereço de vocês para fazer o envio do livro, né? Quem comprou o curso com o livro, tá? Que eu faço questão de fazer o envio com dedicatório, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, posso colocar na minha convenção, né, o juro moratório acima de 1%. É um excelente mecanismo, né, para a gente fazer isso. Bem, e forma da cobrança, né, dessa cota condominial? O STJ tem entendido, né, que é obrigatório a gente observar os critérios, né, condominiais expressamente previstos na convenção, né, quanto ao critério eleito e a regra. Como se dá essas cobranças, pessoal? Planilha, né, do rateio, que você vai fazer a assembleia, vai estipular lá o valor da cota condominial, do rateio, né, daquela unidade, e esse rateio vai integrar a ata, coloca na ata, né, esse rateio, esse modelo. A gente tem feito aqui algumas ações de execução, e muitas vezes o juiz manda fazer emenda, né? E aí, a gente pode fazer essa alteração, né? Fazer emenda, trazer algumas questões para a nossa ata. Tem um julgado aqui bastante interessante do TJ do DF, que o desembargador entendeu que não existiu a liquidez da cota condominial e acabou extinguindo a demanda, né? Ou fez a emenda, pediu para fazer a emenda, não recordo direitinho o julgado. Mas é importante a gente criar esse mecanismo de fazer o que? O título líquido certo, né? Para não gerar nenhuma margem. Inclusive, eu tenho um artigo que eu disponho sobre essa questão, né? E a liquidez é bastante importante. Limites da convenção. E aí, e agora? Posso limitar animais, uso dos espaços, né? Questão de festas e etc. E aí, como vamos tratar isso? Sim, gente. A norma congente, né? Que a gente pode dizer que é de ordem pública, não pode ser modificada pela vontade das partes. Convenção não pode dispor de forma contrária. Olha aqui um exemplo que a gente coloca. O artigo 1340. As despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de algum deles. Incumbe a quem dela se serve, né? Ou seja, né? Vamos pensar no condômino lá da cobertura. Só ele usa aquele vão lá, aquele pedaço da cobertura, né? Então, ele vai pagar por aquilo que ele usa, né? Eu tenho mais uma vaga de garagem, então você vai pagar por aquela vaga de garagem. Então a convenção pode ir balizando isso. E, por exemplo, outra norma congente também que é de ordem pública, Star Kit, né, gente? O que é Star Kit? Não ter nenhuma inadimplência, não ter nenhuma pendência, né, jurídica ali, pendência, seja ela de cunho pecuniário, seja ela de cunho também obrigacional, né? Ou seja, o fulano foi aplicada uma sanção, ele vai estar quite com o condomínio? Não, né, gente? Ele não vai estar quite. E aí a gente vai gerar também aqui algumas interpretações, que eu sempre digo, o direito condominial traz essas margens de interpretações. Você vai poder aderir a uma tese ou a outra. Como assim, professor? Vamos citar um exemplo. Condômino com parcelamento. Ele está quite? Depende da interpretação. Se eu interpretar quite de forma literal, quite é que não tem dívida, que está o quê? Liquidou a dívida. Então, ele não vai estar quite, então ele não vai poder participar. Não, mas ele fez uma inovação, né? Ele arrolou a dívida, jogou ela para frente, né? Aquele lapso temporal ele
Star Kit. Dica de ouro, importante, como que a gente coloca isso? No acordo, você vai estipular, né, que o fulano, no momento que ele estiver liquidando ou parcelando ou pagando o seu acordo, ele não poderá participar das assembleias, tá? E aí, essa regra, né, gera vínculo entre as partes e tem validade jurídica, né? É uma forma de você afastar o inadimplente ou que está em parcelamento de participar da sua assembleia. Não, mas é importante a participação dele. Então, você vai adotar outra tese, né? Que ele está com parcelamento, ele fez uma novação, ele está quite ali naquele momento. Dica também, dê uma declaração, uma certidão, né? Positiva com efeito negativo, né? Ou seja, existem débitos que estão parcelados, né? Seria mais ou menos aquelas certidões que as fazendas emitem, né? Para os devedores, tá bom? Norma dispositiva, né? Ela pode ser alterada pela vontade das partes. E aqui a gente vai dispor algumas ideias dessas normas dispositivas. Por exemplo, o artigo 1336. Não haverá, são deveres do condômino. 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição encontrada na convenção. Olha aí, podemos ter a cota condominial pagamento por meio de fração, né? Aquele quiãozinho lá de vários, né, dígitos lá dentro da convenção, ou a gente pode ter o quê? Não, é pagamento unitário. Posso estipular as duas formas mistas na convenção? Pode, né, gente? Por exemplo, rateios ordinários, vai ser por fração ideal. Extraordinários ou de manutenções ou de reformas, vai ser pela unitário, né? Voto unitário, rateio de valores por meio de fração ideal. A gente pode fazer esse balizamento sem problema nenhum, né? E aí a gente vai destacar também o artigo 1331. Pode haver em edificações partes que não são propriedades exclusivas e partes que são propriedades de uso comum. Aí eu trago aqui para os senhores e senhoras, né, o parágrafo 5º. O terreno de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária na escritura de constituição do condomínio. Ou seja, a cobertura, aquele terreno lá em cima vai ser comum, mas a gente pode estipular na convenção que não, que aquele terreno vai ser de uso exclusivo da pessoa da cobertura, né? Sem problema nenhum, tem como a gente fazer essa disposição, né? Ok? Tranquilo, gente? Tudo bem aqui? Estamos indo bem aí? Vamos seguindo aqui. E aqui a gente traz outros limites também, né? A gente vai trazer alguns conflitos. A convenção pode proibir o síndico profissional, né? É uma norma congente, né? Está no Código Civil, né? Quem pode ser síndico? O condômino ou não condômino, né? Pessoa jurídica ou pessoa física? Creio que não, né, gente? É questionável no Poder Judiciário? Talvez, né? Pode se questionar, né? Ah, não, mas a gente traz um mecanismo aqui, eu sempre gosto de dizer isso, nós temos no nosso direito condominial 3 importantes mecanismos: convenção, regimento interno e as assembleias, né? A partir desses 3 mecanismos, a gente pode girar, fazer muitas coisas dentro dos nossos condomínios, né, gente? Muito legal, a gente pode fazer muitas coisas nele. Então, procuração, convenção pode limitar, nós falamos anteriormente, a gente pode, né? Quórum de convenção pode ser outro. E aí? A nossa convenção, eu entendo que é uma norma congente, né? O Código Civil estipulou que, para alteração da convenção, qual é o quórum? 2/3. Se deixarem aberto, não existir nenhum outro tipo de quórum dentro da nossa convenção, aí a gente pode normatizar com outros quórums. Mas se já existe a fixação legal dos quórums, a gente tem que seguir as fixações legais dos quórums do nosso Código Civil. É o princípio da hierarquia das normas, né, pessoal? A gente tem que seguir a hierarquia das normas na hora de balizar esses quórums. Beleza, gente? Tranquilo? Então, encerramos o primeiro tópico, que seria o quê? Da convenção de regimento interno. Vamos falar agora um pouquinho de assembleia de condomínio, né? Eu creio que aqui, em 2 horas, nós vamos trazer muitos tópicos interessantes e, pelo menos, aguçar o interesse de vocês de poder pesquisar, de poder estudar mais o direito condominial, né? Vi aqui que alguns colegas estão chegando agora para a advocacia do direito condominial. Fico muito feliz, né? Acho que
esse é o grande mercado, né? A gente poder estar juntos aí dentro da advocacia condominial também. Tem um mar de oportunidades, né? A gente poder falar um pouquinho de direito condominial, estar dentro de direito condominial. Vamos lá. Olha aí, gente, nossa assembleia, né? Acontece muito isso. A Simone, que é síndica e já, né, já deve ter presenciado muitas questões aí dentro das assembleias, né? Olha a confusão, né? Então, gente, a assembleia é importante a gente sempre assegurar, né, a plena participação de todos os seus condôminos dela, né? Fazer a convocação plena, né? Para que todos possam participar, né? E aí a gente vai destacar aqui algumas formas de desenvolver essa Assembleia. Seja a Assembleia Geral de Instalação, seja a Assembleia Geral Ordinária, né, que é aquela que é necessária, que é obrigatória no Código Civil, que é o que para prestar contas, para eleger o síndico, para alterar a convenção, né, e para fixar o orçamento. Então, são esses tópicos importantes, tá? Bem, artigo 1354-A, convenção. Aqui a gente vai falar um pouquinho das assembleias virtuais, que é a grande inovação legislativa, né, pessoal? Se a convenção não veda, ela pode ser feita, né? Não precisa nem de nenhum tipo de questionamento. O que é importante garantir? A participação, a voz, o debate dentro dessa assembleia, né? Pode ser híbrido. Eu, particularmente, não gosto de fazer a assembleia de forma híbrida, né? Que eu acho que gera uma grande confusão ali de sistemas, de organização, né? É bem mais complexo, é melhor criar um único mecanismo ali de se fazer a assembleia, né? Eu lembro que na pandemia, por conta lá do REGET, né? Aquela lei transitória, criou-se a possibilidade lá de fazer a assembleia. Eu até mantinha um posicionamento que era necessário ter uma lei, né? Mas a gente fazendo a interpretação, estudando ali um pouco mais, eu percebi que gente, o que não é proibido é permitido, né? Dentro do ordenamento jurídico, dentro dos condomínios. Então, a gente pode fazer sim. Aí eu me curvei e voltei, né? Sigo aquele pensamento do JK, né? Do nosso grande presidente, que não tenho vergonha de mudar o meu entendimento, de alterar o meu pensamento, né? Acho que a gente faz parte da nossa evolução, a gente poder mudar o nosso pensamento, a nossa linha de posicionamento, né? O que mais a gente pode fazer ali dentro da nossa Assembleia? Gente, eu sempre digo, busque um mecanismo, busque uma plataforma robusta, uma plataforma que te dá todo o mecanismo legal de fazer essa Assembleia de forma redonda, de forma bem interativa, né? Com link de participação dos condôminos, com possibilidade de interação desses condôminos, com transmissão das informações, dos dados dentro da Assembleia. Então, é importante. Aí eu recomendo, né? Fica aqui um jabá, né? Não estou ganhando nada, mas é um jabá de empresa boa, que é a Votcom, né? Ela faz uma Assembleia muito redonda. O empresário, dono da Votcom, já foi síndico ou é síndico, então ele sabe muito de como se operar, de como se fazer uma boa Assembleia, né? Bem, então, não pode ser por chat, né, gente? Deliberações ele por chat? Não. Tem que ter a possibilidade de disposição do voto, de debate. O que pode se fazer é o quê? Deixar um período de votação e aí as pessoas votam ali via sistema, né? Mas a necessidade de debate, de apresentação, de comunicação entre as partes é importantíssimo. Qual é a importância da Assembleia Virtual? Ela vai facilitar o quórum, né? De aprovação ali dos 2/3, da aplicação da sanção ao condomínio antissocial, né? Ela vai trazer isso. E possibilita também você deixar ela aberta, né? Em até 60 dias após a sua deliberação para ela ficar em aberto, fazendo tantas sessões quanto for necessárias, né? Não ultrapassando o limite lá de 90 dias para se fazer essas assembleias, né? Então, gente, é um mecanismo muito importante, né? Então, utilizem dela, né? Que a gente traz todos esses mecanismos legais, né? E a decisão tem que informar, né? Pessoal, vamos deixar a Assembleia em aberto? Vocês concordam? Ah, concordo. Então, vamos estipular, próxima sessão, tal dia, tal horário. Ok, já saem comunicados que estão aqui, distribui uma ata, né, um extrato daquelas deliberações
iniciais para os demais condôminos e executa aquela assembleia. Então, pode ser 60 dias entre a permanente, a primeira, né, e 90 dias no total. E pode fazer quantas sessões dentro desse período forem necessárias, né? E sempre lavar as atas parciais, né, dentro ali da Assembleia. E posso votar, mudar meu voto, né? Posso ir lá e votar, votei, não, agora eu entendo que esse item deve ser aprovado, eu vou votar pela aprovação. Então, fazer uma ratificação do meu voto e vou votar novamente, né? Ok? Bem, convocação. Ela vai se dar, né, a Assembleia por meio de convocação pelo síndico, né? O artigo 1348.1, quem é o mandatário, né? Quem tem autonomia de convocar, qual é o dever do síndico? Fazer essa convocação. No meio lá dizendo que não vai querer mais que mais? Ou por um quarto dos condôminos, né, na hora de se convocar uma assembleia para a destituição ou outras temáticas que eles acham prudentes ou necessárias. Como nós falamos, pode-se criar uma regra também na convenção e que essas assembleias podem ser convocadas pelo conselho, né? Não tem problema, pode sim, né? Eu tive um ato aqui de uma assembleia, né? Opa, deixa eu voltar aqui, veio acelerando. Que ela era feita pelos conselheiros, né? Ou até mesmo o condômino ele poderia notificar o síndico para convocar uma assembleia. Se ele não convocasse, os conselheiros poderiam convocar, né, aquela assembleia naquele dado momento e, claro, seguindo todos os passos, os trâmites legais de convocação dessa assembleia, né? Bem, qualquer condômino pode, né, convocar ali uma extraordinária, né, ou executar uma obra ali sendo urgente e depois ele vai levar para ser ratificada ali naquela assembleia, né? E a gente percebe que algumas das convenções podem delegar esses poderes da convocação das assembleias, né? O conselho, algum membro do conselho, né? Traz essa legitimidade aí extraordinária para as convocações, né? Todos os proprietários, promitentes, compradores, cessionários de direitos devem ser convocados, devem estar presentes na assembleia, né? Essa convocação, se não for feita, pode gerar nulidades, né? Essas nulidades, muitas vezes, elas não são sanáveis, ela vai anular o próprio ato jurídico, né? Convocação. Qual é o conteúdo da convocação? Primeiro, tem que ter o local, né? Nome do condomínio, né? CNPJ, local, dia e hora da reunião, né? Qual é o horário da primeira chamada e da segunda matéria, né? Qual é a pauta dessa assembleia, né? O que vai ser deliberado? Forma de convocação vai ser a prevista na convenção, deve observar a precedência, né? Ou seja, a antecedência. O ônus da prova é de quem convoca, ou seja, quem convoca tem que provar que fez todas as formalidades legais. Tem um enunciado do Conselho Nacional da Justiça Federal que dispõe que se o objetivo for atingido, aquele ato, né, anulável, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser aceito, validado, né? Então tem um enunciado nesse sentido. Então, por exemplo, convoquei a assembleia. Mas o edital lá era por carta com AR, mas entreguei carta simples, mandei pelo WhatsApp, né? Botei nos quadros de aviso e a grande maioria dos condôminos participaram, inclusive aquele que está questionando ali judicialmente. Então, atingiu a forma, então está satisfeito, não tem um porquê pedir anulação daquele ato jurídico, né? Ok? Tranquilo, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, fique à vontade, tá? Bem, e aqui a gente vai trazer o desenvolvimento dessa assembleia, né? Como a gente vai trazer? No primeiro ato, seria o quê? O livro de assinaturas, né? Assinar a presença, né? Ali naquele livro, né? O artigo 127 da Lei de Incorporação, não, não da incorporação, acho que é a lei da SA, se eu não me engano, né? Dispõe que antes de abrir a Assembleia, os acionistas assinarão um livro de presença, indicando o nome, nacionalidade e residência, bem como a qualidade, espécie e classe das ações que forem titulares. Veja bem, pessoal, nós estamos fazendo uma aplicação analógica da norma, porque o Código Civil
não dispôs formas desse livro de presença, da necessidade de assinatura de livros, né? Mas é importante a gente fazer essa chancela e o registro. E aqui também, perdão, pessoal, dispõe sobre o ato, né, de eleição do secretário, né? E as convenções muitas vezes vão trazer, né, quem será o seu presidente. E eu peguei esses dias uma consultoria aqui e fiquei morrendo de rir, porque lá dispunha que o quê? Na eleição iria eleger o presidente, né, e o secretário, que seria o secretário de toda a estação, né, de todos os tempos ali daquela daquela gestão. Gente, olha que absurdo, né? Que coisa horrível, né? Ou seja, o secretário ele vai ficar ali para todo o ato, naquela gestão ali, sei lá, 2 anos, tem que ser sempre o mesmo secretário, né? Qual é a praxe? Qual é o melhor, né? Convoca, elege-se o presidente, né? O presidente é eleito ali, vão indicar quem é o presidente, e ele vai indicar um secretário. Ah, fulano, você pode me secretariar? Ok, posso. E aí a gente acontece também, né? Eu fui participar de uma assembleia virtual e ali nos debates, naquelas coisas, pessoal, eu vou conduzir, vou ser o presidente. Não, mas o presidente tem que ser o condômino. Eu falei, tá bom, alguém candidata a ser o presidente? Ninguém quis candidatar. E aí, gente? Como prosseguir, né? Muitas vezes as pessoas também dentro do meio condominial das assembleias gostam de inflamar, né? Inflama, mas na hora de participar, de colaborar, tira o corpo fora, né? Aí, por fim, uma pessoa falou, não, eu vou ser o presidente, vou conduzir, e aí a gente acabou indicando o próprio secretário sendo o operador do sistema, né? Que ele ia lá tá captando as imagens, captando tudo, ia também fazer a operação de ser o secretário. Mas a gente percebe de tudo nesse mundo, né? Exato, ninguém quer participar, gente, quer dar pedrada, criticar, mas na hora de compor, de participar das assembleias, de ser secretário, não, né? Eu já fui secretário e presidente numa mesma assembleia, né? E aí, por fim, lá quando eu estava entregando meu cargo, uma senhora, né, teve a audácia de falar que eu não tinha sido eleito, gente. Olha o absurdo, né? Depois de 2 anos de gestão, ela falou que eu não tinha sido eleito, que não reconhecia a minha atuação ali como síndico. Gente, olha que absurdo, né? Não existe isso, né? Fui eleito, fui mandatário ali, estive lá presente, um grande tempo lá, né, na gestão, e ela vem com essas conversas, né? É complicado, né? Qual é o papel do secretário? Ele vai analisar a legitimidade do voto, né? Se é inadimplente, se tem procuração. O síndico pode ser presidente? Pode, né, gente? Só se a convenção fizer alguma vedação legal, né? Colocação em votação somente dos assuntos que constaram na ordem do dia. Inverter a pauta? Posso? Pode, né? Dependendo da temática, inverte-se a pauta, né? Muitas vezes a inversão de pauta é estratégia para chegar mais gente e poder conseguir alcançar aquele quórum, né? A gente percebe isso, inverte a pauta, uma pauta mais leve, debate ela ali e depois a gente vai colocar uma outra pauta para seguir, né? Assinar a ata, né? A ata vai ser subscrita, vai ser assinada por quem? Pelo presidente e pelo seu secretário, né? Há quem coloque também, eu acho interessante, testemunhas ali para assinar aquela ata. E aqui também empresas também que colocam, que fazem a assembleia ali na hora, a ata na hora, e acabam colocando todo mundo ali para assinar a ata ao final, né? Acho que também é válido, né? Mas o grande movimento aí das nossas assembleias é a ata depois, né? Não pode ficar ali, gente, a ata tem que ser fidedigna, né? Se tiver alguma inverdade ou aumentar alguma coisa, é crime, né? Adulteração de documento, né? É crime, não pode, né? Já vi jabuticaba ali sendo colocada dentro de uma ata que não tem nada a ver com a pauta, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tranquilo, gente? E encerrar a assembleia. Teve muito debate, muita confusão. Posso o presidente encerrar a Assembleia? Deve, né, gente? Inclusive, é uma contravenção penal criar tumulto, embaraço na Assembleia. Se tiver tendo grandes problemas, né? Estou com o síndico aqui dando orientação. Gente, ele não consegue fazer a prestação de contas. O conselho inflama, vira uma maior confusão, não dá voz para ele não consegue. O que eu orientei ele? Assembleia virtual, né? Porque ali você caça a palavra, segura ali
apresenta, presta toda a documentação e consegue prestar a convenção, prestar ali as contas, né? Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui, que a gente tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Vamos fazer aqui um caso de estudo, né? Poderes do presidente, abandono de assembleia pelo síndico. E aí, vamos encerrar a assembleia? O que vocês acham? O que a gente vai fazer? Aqui eu trago para vocês um julgado, né? Do Tribunal de Justiça do Rio, né? Que dispõe o seguinte: olha o que o desembargador diz. Ao meu sentir, iniciada a assembleia, o síndico não detém poderes de cancelá-la ou suspendê-la. Ao meu alvítreo, sendo tal incumbência do presidente da mesma, né? Assim, se o agravante por livre e espontânea vontade decidiu retirar-se da Assembleia, obviamente assumiu os riscos de sua conduta. Por outro lado, até a presente fase processual, a ata notarial é a única prova juntada aos autos que demonstra o ocorrido naquela Assembleia. Além de possuir fé pública, descreve de forma pormenorizada toda a dinâmica do que ocorreu naquele ato, inclusive a eleição do agravado como síndico do condomínio, razão pela qual se torna dispendiada, né, e temerária a realização de nova assembleia, ratificando a anterior, tampouco para dar posse ao novo síndico, o síndico eleito. Olha aí, gente. O síndico falou, não vou continuar aqui, não, vou abandonar. Ele tem poder para encerrar a assembleia? Não, né, gente? Quem tem esse poder é o presidente da mesa, né? E o desembargador chancelou ali aquela eleição e declarou que é válido aquela deliberação. Se ele saiu, foi por conta e risco, né? Então, ele que seja punido, né? Procurações. Não pode ser genérica, né? Tem que estar específica ali para aquele ato, né? A eleição do dia 31 de maio, né? Firme é reconhecido. Tem que ser, pode ser exigida desde que tenha na convenção ou até mesmo no instrumento formal de convocação, ou seja, no edital, se dispôs que será cobrada a firma reconhecida, tem validade. Eu tenho um julgado nesse sentido, né? Quem precisar do julgado, se quiser, depois a gente conversa, eu localizo, passo para vocês, tá? Término do mandato, revogação ou renúncia, né? Com as mortes ou interdição das partes, mudança do estado que inabilite manter ao conferir dos poderes mandatários, término no prazo de determinado, né? Conclusão do negócio. Qualidade. Não existe restrição, quantidade, né? Mas, porém, a convenção pode limitar e aí o uso excessivo dessas procurações pode ser denominado de o quê? Uso abusivo ou abuso de direito, que é o artigo 187 do Código Civil, né? Olha aí minha opinião, gente, que a gente escreveu, né, sobre essa temática, sobre a injustiça no uso das procurações. A gente faz uma análise aqui. Esse material depois eu envio para vocês, né? Vou disponibilizar, vocês vão ter acesso aí, tá bom? Como funciona o abuso na utilização das procurações? Maravilha, excelente pergunta. Gente, se a gente for pegar lá o que está disposto no artigo 187, fala que o quê? É nulo aquele ato ou aquela a atuação ali que a pessoa agiu com abuso de direito. O abuso de direito seria isso, né? Que a pessoa lá com 30 procurações, só ela ganha, né? Só ela aprova as pautas dela em assembleia. Isso pode ser caracterizado um abuso de poder, né? Um abuso nessa relação. Então, seria isso, né? Para configurar isso, gente, vai levar um tempo, vai levar você tem que vai zerar uma grande demanda, né? Exatamente, né? Isso infelizmente muito recorrente em vários estados dentro do nosso mecanismo condominial, né? O uso desse mecanismo de procurações é horrível, né? Não gera empatia, não gera nada, né? Mas infelizmente faz parte aí do mecanismo. Então por isso que a gente fala que é importante o quê? Atualizar, né? Atualizar a convenção e dispor de mecanismos ali para essa vedar, né? Ou afastar um pouquinho. Bem, locatário. Eu entendo, eu sigo a corrente, né? Que
A lei de incorporação ela foi derrogada, ou seja, ela se aplica só nas omissões, e o Código Civil é bastante claro. Quem pode votar? O condômino adimplente. Quem é condômino, gente? O promitente comprador ou o proprietário, né? Que ali, né? Ele vai poder votar. Artigo 1336, 3, né? Então, é o estando quite ou condômino. Então, eu entendo que o inquilino, né? Não é condômino, então ele não pode votar. Mas ele vai poder votar sendo mandatário, né? Tendo ali um mandato, tendo uma procuração, ele vai poder votar, tá? Voto secreto. Gente, a lei não dispõe de forma alguma, de jeito nenhum, se o voto pode ser aberto, se é secreto, se é não, né? Então, não existe nenhuma limitação. Inclusive, existem sistemas de votação, né, virtuais, ou até mesmo presenciais, com token, com placares de votação, que pode ser ali de forma secreta. Eu acho até válido o voto secreto, que ele é bem mais simpático, né? Eu posso votar, não deixar de votar no meu vizinho, votar em outra pessoa, porque ninguém vai saber o que é o meu voto, né? E aí, aqui, a gente faz uma consideração em caso de empate, né? Empatou lá os condôminos, com o mesmo número de votos ali numa eleição. E aí, como que vai ser? Né? E a gente trouxe aqui de forma comparativa, seria o quê? A aplicação da regra eleitoral, né? Que no caso é o quê? O condômino ou aquele síndico ali com maioridade vai ser o eleito, né? Ok? Tranquilo, gente? Voto do inadimplente. Se votou, aquele voto tem que ser excluído, ele não pode votar, né? Inadimplente, qualquer dívida, estando quite, como nós falamos, pode estar presente, não pode participar, debater, poder de influenciar o mais relevante do que o voto. Exatamente. Aquele condômino que é bem inflamado, que é bem articulado, ele estando inadimplente, estando na Assembleia, gente, ele vai levantar ali uma série de questionamentos, vai levantar uma série de problemas para aquela Assembleia. Então, é bem complicado ele poder participar ali, ele vai influenciar. Então, ele pode estar lá presente, né? Mas bem difícil, né? Acordo, aí aqui a gente vai trazer, já comentei, né? Não vou falar mais um pouquinho, que é o que ele teve uma inovação, vai substituir a dívida ou não, vai depender da interpretação que você vai dar ao caso, né? Ata da Assembleia, então ela é a prova dos fatos, ela tem que ter abertura e encerramento, né? Dispor qual é o horário da primeira e da segunda convocação, não cabe juízo de valor, gente, vai lançar. Gente, eu tenho visto aí atas grandes, né, com um monte de historinha lá, gente, vai colocar o que é importante, o que foi debatido, o que é relevante, né? Não é ficar lá, o fulano pediu a palavra, falou isso, falou aquilo. Não, gente, é o que foi deliberado, que foi aprovado, pelo menos assim que eu sigo, né? Eu gosto. Já viram voto de louvor em assembleia? Pois é, já vi isso. Colocaram, né? Uma síndica estava saindo, renunciando ao cargo porque ela ia morar fora e tal, e fazer uma nova eleição de outro síndico, e ela colocou lá um condômino, eu quero deixar registrado um voto de louvor para fulana, né? Que ela foi muito boa, etc. E não, né? Uns absurdos que não dá, né? Resultado das votações, colocar, né, de forma discriminada, a assinatura do presidente. O registro é obrigatório? Não, né? Mas é recomendável? Sim, porque ele vai gerar esse laço da publicidade, vai gerar esse laço histórico da convenção, né? E ratificação da Assembleia anterior. Alguns condomínios têm aquele hábito antigo de ler a ata anterior para ratificar. É necessário? Não, gente. A ata saiu da Assembleia, ela está aprovada ali naquele momento. Ela só vai ser o quê? Escrita ou finalizada e levado para o registro, né? E aqui eu gosto também sempre de trazer, né, para vocês a nulidade nas assembleias, né? Alguns princípios importantes, né? Não existe nulidade sem prejuízo. Tem que gerar o prejuízo para buscar a nulidade, né? A nulidade de uma parte não prejudica toda a Assembleia. O artigo 184 pode aproveitar alguns atos dessa nulidade. E aí a gente deve observar o quê? A existência de dolo, de erro, né? De coação, né? Naquele ato geral. Regra básica, né? Número 1,
a Assembleia se assessora na véspera, ou seja, formatação, organização da Assembleia, né? Regra 2, não deixe o resultado nas mãos do juiz, né? Estou aqui com uma demanda, né, de uma anulação de uma Assembleia, que é uma Assembleia de instituição de uma bicicletária numa área comum. Gente, não teve o quórum legal, né? Mas o Tribunal de Justiça primeiro grau entendeu que está tudo ok, está tudo balizado lá, que a mudança de área comum de destinação não é só de um pequeno espaço, tem que ser de grande monta, né? O juiz ainda deu essa interpretação. Fiz um agravo, o Tribunal de Justiça falou, opa, alto lá, né? Não pode alterar a convenção não pode alterar o espaço, né? Tem que seguir o regramento legal lá de 2/3 agora, né? Para se fazer essa alteração. Então, suspendeu ali a execução de fazer aquele bicicletário. Vou falar aqui um pouquinho, né? Gente, eu peço desculpa, mas infelizmente assim o tempo é bem curto aqui. A gente tem que falar de muitas coisas, mas eu comprometo depois a gente fazer um outro evento, uma outra palestra com esse conteúdo. Quem tiver dúvidas também pode me chamar aí no WhatsApp, no individual. Coloquei aqui no chat, né? Quem não pegou aí meu número, pode pegar aqui meu número. Quem comprou o livro, por favor, mande lá o endereço para eu fazer o envio do livro, né? É o 991510188, meu número, está aqui no chat. Me chamem lá no WhatsApp para para eu pegar o endereço de vocês que vão mandar o livro com dedicatória, né? Então, vamos lá. Responsabilidade civil. A gente tem que entender que é necessário existir o quê? A ação ou omissão, o ato ilícito e fazer o que? A conexão da culpa, né? Da causa e do efeito, né? E dentro de condomínio a gente pode ter também várias formas, né? Dano moral, dano material, estético, a perda de uma chance, né? Lucro cessante. E aqui eu vou trazer alguns julgados para a gente conversar um pouquinho, né? Olha lá, contratação irregular de funcionário, sem o devido registro em carteira, efetuado tardiamente. A ação teve uma reclamação trabalhista e aí ajuizaram uma ação contra o síndico por ele ter feito esse retardo, né? Gerou o quê? Ele gerou dano para o condomínio, então ele teve que indenizar o condomínio, né? Olha lá, danos experimentados pelo condomínio, autor em nexo de causalidade direta e imediata, como o quê? Conduta ilícita imputada. Ou seja, gente, o condômino, ele é o quê? O mandatário, aliás, o síndico é o mandatário, então ele tem que cumprir a convenção, né? Então, ele não pode contratar ali de qualquer jeito, né? Não pode de jeito nenhum fazer essa contratação. Condomínio edilício, invasão das unidades condominiais por terceiros, condomínio que reconhece que no dia dos fatos o interfone estava quebrado, olha aí, né? E o dever do condomínio de controle de acesso, sem o interfone não teve controle de acesso, então, ou seja, caiu a responsabilidade no condomínio, né? Conduta, ato ilícito sem responsabilidade civil, e aqui a gente traz os efeitos, né? A invalidade, né? A nulidade daquele ato. Seria o quê? Um acordo, uma dívida condominial, proprietário de 15 anos sem representação, né? Esse ato aqui é inválido, né? Não existe, não pode, né? Para se contratar tem que ter o quê? Ato ou forma prescrita ou não em lei, né? A capacidade jurídica, né, das partes, né? E o objeto ilícito, né? Então a gente tem que observar essas regras legais para se contratar. Opa, acelerei aqui. Opa. Bem, quando ele perde o direito, ele é caduco, né? Ó, o inadimplente, o inadimplente que gera perda do direito de uso do local para estacionamento, dando espaço para que o outro condomínio inadimplente utilize o local do seu abrigo, né? Vamos fazer lá, sei lá, um sorteio de vagas, mas aí só vai poder participar quem tem o quê? Quem está adimplente. Então, o inadimplente vai perder ali naquele momento a possibilidade de participar. Autorizante, quando é autorizado pela parte, né? Que seriam que o direito potestativo, a gente vai utilizar ou não. Exemplo,
contrato de administração de condomínio com cláusula prevendo que o atraso no pagamento por 15 dias enseja à empresa o direito de rescindir o contrato. Ok? Deixa eu passar aqui. Conduta ou ato ilícito que pode gerar indenização, né? Exercício irregular ou estado de necessidade, né? O artigo 188, o desvio de atropelamento de uma criança descuidada na garagem gera dano patrimonial ao condomínio, né? O condomínio pode cobrar o pai ou o causador dessa ação em ação de regresso. Tomamento de fachada, o STF entendeu que o que é lícito, né? Contudo, decidiu que pode gerar o dever de indenizar ao proprietário por perda do valor econômico. Ou seja, não, gente, aqui é fachada, né? Do condomínio, ela está tombada, você não pode modificar ela. Então, eu perdi ali o valor econômico, então pode me gerar uma limitação no meu uso, pode gerar o que uma possibilidade da gente ter essa indenização, né? Passagem forçada, dever de reparar os danos ao prédio vizinho, né? O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, né, constranger o vizinho a lhe dar passagem, né? A questão da passagem também pode ocorrer na passagem de dutos, de canais de esgoto ali no lote vizinho, né? Acontece bastante, né? Conduta, culpa, responsabilidade subjetiva ou objetiva. A culpa seria a imprudência, né? Negligência ou imperícia do agente. Via de regra, a responsabilidade é o quê? É objetiva, ou seja, independe da culpa, né? A exceção é quanto a lei disser. Nas relações condominiais, inverte a regra, né? Que é quase sempre objetiva, né? Os animais, o seu proprietário responde. As crianças, os seus filhos, os seus pais vão responder. Os empregados também, né? Quem responde são os seus tomadores do serviço. Os vazamentos, né? Então, a gente tem que sempre observar isso, né? Culpa leve, dano grave, cabe redução proporcional, né? Olha o exemplo. Condômino que coloca cigarro aceso na lixeira e acaba ocasionando um incêndio de grandes proporções no condomínio. Nexo de causal, pode existir a multiplicidade das causas, né? Pode ser conjunta, cumulativa e alternativa. Eu não vou me adentrar muito, porque a gente tem outros temas aqui para a gente falar, né, gente? Mas é importante a gente destacar, né, para a gente fechar esse conteúdo, né? O condomínio, honra objetiva, ele pode ser vir pleitear uma indenização, pode, né? Quando é o que a boa fama daquele condomínio gerou impacto, né? Tem um julgado do STJ que dispõe que o condomínio não poderia pleitear indenização com os demais condôminos, um caso lá de perturbação, de barulho e tal, né? Quem eram os próprios legitimados são os condôminos, não o condomínio, para fazer esse julgado, né? Esse pedido, né? Então, é parecido com dano moral da pessoa jurídica, né? É incalculável. Danos coletivos é impossível de calcular, né? Olha, como, por exemplo, uma obra de fachada mal acabada que vai resultar em um prejuízo estético para o condomínio, né? O condomínio teria uma indenização pelo valor do reparo para retomar a fachada ao seu estado correto, eliminando, né, as incorreções visuais, né? O condomínio tem também que suportar a desvalorização, que tenha que suportar essa desvalorização dos seus imóveis. E aqui a gente destaca também o condomínio que tem uma negativação do seu nome, né, por conta de algum crédito não pago ou algum erro de cobrança, né, pode gerar dano moral, sim, né? Corte indevido de serviços essenciais, água, energia e luz pode gerar esse dano também para o condomínio. E aí a gente vai chegar nesse balizamento também que eu falei do STJ, né? Primeiro, a favor do dano moral, né? Embora ele não tenha personalidade, a jurisprudência dessa corte caminha que o quê? Que a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral, no caso condomínio, desde que haja ofensa à sua honra, né? E o julgado contra, que é o quê? Caracterizando o condomínio como uma massa patrimonial, não há de se reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva.
e dizer que o quê? Que quem goza de reputação são os condôminos, e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja nesse endereço. Aqui nesse julgado, salvo engano, é de São Paulo, isso. Foi por conta lá de um barulho de uma unidade, e aí o condomínio quis pleitear, né, dano coletivo contra aquele condomínio. O STJ falou, não, alto lá, né? Não é dessa forma. Olha aí, furtos, né? Os casos de indenizações ou de reparo ali, nos casos de furto. A previsão expressa da convenção ou da Assembleia, no sentido que o condomínio tenha especificamente, né, serviço de guarda e vigência, ele pode ser, né, afastar ali a ausência da indenização, né? Se ele tem um contrato de vigilância, o contrato ali pode vir a ser responsabilizado. E furto dentro dos apartamentos, o entendimento pacífico da jurisprudência é que o condomínio somente será responsabilizado por furto ocorrido nas unidades autônomas se houver expressa convenção na previsão dessa convenção. E ocorre muito, né, gente? Furto lá de bicicleta, né? Furtou uma bicicleta, o condomínio vem o quê? Igual uma fera para você. Ó, quero que seja indenizado minha bicicleta. Né? Gente, alto lá, né? Não pode, só se tiver a cláusula de responsabilidade. E que não tem, né? A gente vê que os condomínios não têm. A fenestração, que é o que é isso? Jogar, né, o objeto pela janela, né? Responsabilidade objetiva do condomínio diante da impossibilidade de reconhecer os demais autônomos, né? Então, vai imputar essa responsabilidade a todos os demais coproprietários. Bem, tranquilo até aqui, gente? Aí eu vou avançando aqui, nós vamos falar um pouquinho de prestação de contas e, salvo engano, a gente consegue também fechar, né, com a temática um pouquinho só para atiçar vocês a curiosidade de vícios construtivos, né? Vamos lá, acho que dá tempo ainda a gente fazer, né? Prestação de contas. O dever de prestar contas é o quê? É de quem tem aquele titular daquela responsabilidade, né? Seja pessoa natural ou jurídica, né? Quem arrecada, guarda, vai gerenciar esses recursos, né? E é o síndico, né? Administrador de condomínio, né? Legitimidade passiva, ação de prestação de contas movida pelo condomínio em face da administradora contratada pela incorporadora antes da instalação. Olha aí, dever de quem presta, né? Contas. Ao advogado, né? Ele também tem que prestar contas da sua atividade para ali os condôminos, né? E o artigo 1348, inciso 8, dispõe, né, de forma bastante clara que é dever do síndico prestar contas à Assembleia anualmente ou quando exigidos, periodicamente. A obrigação é o quê? Personaliza. Quem tem que prestar? O síndico, né? Prestação de contas em juízo ou vício nessas contas aprovadas. Uma vez reprovadas essas contas, qualquer das partes poderá ajuizar uma ação competente. O síndico, na ação de prestar contas, ele apresenta as contas na inicial, é um procedimento comum. O condomínio, ele vai exigir essas contas, é um procedimento especial que vai ter duas fases, ou seja, condena o condomínio a apresentar, o condomínio apresenta, né, vai apurar ali aquelas contas ou não, né? Equivocadas. As partes, após aprovação, vício material de vontade, erro dolo, ação para anular, a ação de prestação de contas começa tudo de novo. Gente, o que a gente tem visto? Prestou contas, aprovou as contas, depois fez uma auditoria, apurou algum erro, gente, só vai poder o que? Anular aquela assembleia que fez ali aquele ato jurídico para poder se o que? Anular essa prestação de contas. Fora isso, gente, é impossível, quase, né, difícil fazer anular essa prestação de contas. Pode penhorar o bem de família por dívida e prestação de contas? Ao entendimento oscilante da jurisprudência, não, né? É que o quê? Entende que o quê? Que a dívida é o quê? Próprio terreno, ela segue o imóvel. E, no outro lado, sim, né? Que ele entende que a natureza jurídica ali não é um bem de família, né? Preciso fundamentar a reprovação. A Assembleia é órgão técnico. Quem avalia a fundamentação do condômino?
Se fosse órgão técnico, bastaria uma auditoria? Bem, na esfera privada, a gente pode renunciar ou perdoar a dívida. O voto deriva de uma vontade, né, de um direito do proprietário e do direito à personalidade. Livre é manifestação da vontade. Não pode ser constrangido. O voto é secreto, né? E a reprovação em tudo de prejudicar. Aí, gente, vai cair também naquela questão do artigo 188, o abuso de direito, se ele estiver reprovando por meramente reprovação, né? Pode gerar um impacto ali, um ato ilícito, né? Reprovação financeira ou procedimental, jurídica, punições diferentes, e a previsão da convenção, multa convencional passível de inelegibilidade, né? Bom, é um assunto bastante polêmico, né, gente? A questão da reprovação das contas, o que a gente tem acompanhado e percebido que o quê? Posso buscar essa anulação, desde que você busque o quê? A anulação da Assembleia, tendo em vista o quê? Os vícios ali da sua aprovação, os vícios de execução daquela Assembleia, aí você pode sim, né, buscar essas anulações. Não é muito usual, né, gente? Mas pode ocorrer sim da anulação desses atos, né? Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma participação, perguntar? Podem fazer, fique à vontade. Vou abrir aqui o chat para olhar, talvez vocês não querem falar, né? Mas estou aqui antenado. E aí nós vamos avançar aqui para o último tópico aqui que a gente vai abordar, que é os defeitos, os vícios construtivos, né? É um tema bastante importante, relevante dentro do direito condominial, né? E é importante a gente sempre observar qual a obrigação da construtora. Ela deve primar pela segurança e solidez da edificação, né? Vício, meros defeitos e fatos, né? O vício são os meros defeitos e fatos. Já os defeitos são essa junção, né? Os defeitos mais os danos, que gerou os danos, né? O perfeito funcionamento de todas as áreas comuns e privativas conforme destinação, tempo de uso, tempo útil das coisas, a relação de consumo, entrega no prazo previsto, né? As cobranças das taxas ilícitas, né? E da corretagem. O STJ entendeu, né, que o condomínio é parte legítima para pleitear, né, esforços, ações para reparar vícios construtivos, até mesmo nas unidades autônomas, né? Olha aí esse julgado, né? Bastante interessante que a gente destaca aqui, né? Então ele vem sendo reconhecido, né? E um julgado agora da terceira região do STF, ou do STRF, da terceira região, contrário a isso, gente. Não fiquei meio assim, sem entender que os desembargadores ali dispuseram, né? Mas é um equívoco, né? Que o STJ vem balizando aí nesse sentido que o quê? E havendo vício construtivo, né? Pode, né? Ser pleiteado pelo próprio condomínio ali, até mesmo os reparos das áreas privativas, né, gente? Que é bastante importante isso. Quais são as alternativas? A gente detectando algum vício dentro da nossa construção, né? Quais são as alternativas? Primeiro, a gente vai seguir lá o Código de Defesa do Consumidor. Conserto da coisa, né? Ou seja, uma obrigação de fazer para consertar a coisa. Depois, o abatimento proporcional ao preço, ou seja, não, vou abater ali, não uso daquele jeito, o equipamento está errado, então vamos abater, né? Que mais? A rescisão do contrato, né, devido ao inadimplente por falta da incorporadora, ou seja, a incorporadora vai entender, não, vamos fazer a rescisão ali, porque não dá, né? A gente precisa de não reparar, a gente precisa de rescindir. E indenização no valor da reparação ou do conserto da obra, né?
Qual é o prazo? O prazo é o quê? Decadencial. Defeitos aparentes é o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, 90 dias, e vai iniciar-se o quê? A partir do aceite da obra, né? Vícios ocultos, rescisão da constituição do contrato, o prazo é de 180 dias, contado do reconhecimento desse vício. Então, é importante a gente destacar que o quê? Que a reclamação deve ser comprovada perante o fornecedor, ou seja, a gente deve notificar o fornecedor a fazer uma manutenção, observar, né, que está tendo alguma vício ali naquela construção e etc. Bem, caso a reclamação não seja feita, a decadência afeta os direitos de exigir. Obrigação de fazer para a empresa e o abatimento proporcional e a rescisão do contrato. Não afeta o direito à indenização. E aqui a gente vai destacar, né, os prazos e a prescrição. Garantia, são 5 anos, né, da responsabilidade legal, que é o artigo 618 do Código Civil. Prescrição, o fato do produto, 5 anos, é o que? Mais grave, para o prazo menor. Vícios de 10 anos é a regra geral, menos grave, e são os prazos maiores, né? Decadência, garantia e prescrição, que é um julgado também, né, bastante interessante, que a Nancy vai trazer acerca, né, desse balizamento, né? Que o quê? Que deve seguir o quê? A regra contratual, os limites do contrato e observar o quê? O artigo 205 do Código Civil, quanto ao juro, aos prazos, né? E aqui, né, eu destaco a obra aí que vocês vão receber, algum de vocês compraram, né? Quem não comprou, tiver a oportunidade também, depois pode comprar comigo, ou até mesmo no site da editora Mizuno ou na Amazon, né? Um livro bastante interessante. A gente destaca a legislação, as questões mais controversas, julgados do STJ, algumas matérias correlacionadas ao direito condominial. Aqui, pessoal, um grupo de WhatsApp, né? Meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, pode escanear aí e conversar comigo. Quem comprou o livro e não me passou o endereço, alguns já me passaram, me manda lá pelo WhatsApp para a gente, né? Comprou o curso com o livro, me chama para a gente poder fazer o envio do livro com dedicatória, né? Eu quero deixar esses minutos finais aqui, esses 20 minutos finais aqui, 15 minutos finais, para a gente conversar e quem quiser tirar algumas dúvidas. Esse aqui é meu último livro, né? Também pela editora Mizuno, o qual eu escrevi sobre direito de vizinhança. Está um livro bastante bacana, né? Quem quiser comprar também está na editora Mizuno e eu tenho alguns exemplares aqui comigo. E me acompanhem aí, me sigam pelas redes, né? Alguns já me seguem, já somos amigos em alguns grupos de WhatsApp. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? E sejam todos bem-vindos aí à nossa comunidade. Quem quiser participar aí do nosso grupo, tá aqui o link de WhatsApp. Podem, quem quiser aí ligar as câmeras, fazer algumas perguntas. Acho que o Maurício tinha algumas dúvidas para tirar. O momento é agora, a gente vai conversar e tirar as dúvidas. E quero já agradecer a presença e a participação de todos. Sim. Eu tenho um curso que está gravado em Direito Condominial, né? Ele está no Hotmart, tá no meu Linktree lá do meu Instagram, né? Instagram. Eu vou te mandar aqui, Simone, para você lá o link, né? Um curso bastante interessante, vale a pena, de extensão. Confesso que o mercado ainda está caminhando para criar novas oportunidades, novos cursos, mas a gente tem muita coisa e em breve vou ter o prazer de falar para vocês e lançar para vocês. Nós estamos com um projeto aí que vai ter muitos cursos aí para vocês interessantes. Logo, logo, em breve, a gente vai estar aí apresentando aí para vocês, né?
Hein, Maurício? Quer fazer aquela pergunta? Acho que você chegou depois, acabou não... Deixa eu localizar aqui qual é ela. Eu vou pegar aqui no WhatsApp, ele me mandou. Gente, um minutinho. Ah, sim. Ele perguntou o seguinte: quais são os riscos para os condôminos caso a convenção não tenha sido registrada no cartório de imóveis por ocasião da incorporadora? Gente, não registrou a incorporação, nós vamos estar diante de um condomínio de fato, né? Não um condomínio de direito, um condomínio instituído, um condomínio edilício. Mas os direitos e as obrigações, elas vão estar tendo plena validade e eficácia, né? O grande problema aí quanto a isso seria, né? Seria a existência, né? A possibilidade ali, na hora de se ajuizar uma ação, vai ter que ajuizar em nome do síndico, um crédito de algum débito do condomínio contra terceiros pode ser cobrado de qualquer um, todos são devedores solidários, né? Então vai ser muito ruim. Então é necessário buscar essa regulamentação, essa regularização, né? Para não ter nenhum dissabor aí nessa atuação aí. É sempre importante a gente sempre buscar aí a, a atualização, né? Da convenção instituição. Vou te mandar aqui, Simone, deixa eu só, estou pegando aqui o link, um minutinho. E mas assim, eu sempre digo que nós estamos diante de um mercado bastante grande, né? Um mercado que ele pode sempre nos proporcionar muito conteúdo, tem muita possibilidade da gente atuar dentro do mercado, né? E é importante a gente sempre estar atualizando. Parabéns para vocês por estarem aqui conosco, né? Nesse dia aqui, nesse meio período aqui, conversando sobre condomínios. É uma atividade que eu gosto bastante, né? E é muito importante. E é isso, né, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estou à disposição aqui, né? Maravilha, né? Temos aí cursos de pós-graduação também, né? CBPjur, uma faculdade em Santa Amaro também, né? Em São Paulo. Nós estamos ampliando aí, tem muito mercado. Eu, infelizmente, acabei não conseguindo fechar um grupo, né? Para uma nova pós-graduação, mas a gente percebe que tem vários cursos aí de extensão interessantes. O Tiago Natalio também, o advogado, tem um curso de extensão de direito condominial bastante interessante, vale a pena fazer também. E em breve a gente vai dispor aí, trazer mais cursos para vocês, mais informações. Pode me acompanhar aqui pelas redes e quero agradecer muito a presença de todos, né? Deixa eu só fechar aqui, desejar um bom dia para todos e todas, e é sempre um prazer estar com vocês. E aí lembro, né, quem comprou aí o curso com o livro, né, por favor, né, faça contato aí comigo, né? Eu coloquei aqui no chat o meu número, né, para a gente, ou responda o e-mail, porque o nosso organizador pediu lá para vocês o endereço para a gente fazer o envio dos livros, tá? E quero agradecer aí a presença e a oportunidade que foi assim concedida, né, por vocês. E muito obrigado aí por tudo, né? E vamos em frente aí. Oi, Maurício, beleza? Qualquer dúvida aí, pode chamar lá que a gente Obrigado, responde. professor. De nada, é um prazer. Em breve, Muito, em breve seu livro chega aí, já separado aqui. muito obrigado. Tava escutando aqui, tava com problema de equipamento aqui, olha, tive dificuldade, mas deu certo, consegui aí pegar boa parte da aula. Maravilha. Muito obrigado. De nada, vai ficar gravado sim, nós vamos colocar a gravação lá no Simpla, né? Vai poder assistir quantas vezes quiserem, né? Não se preocupe que em breve já vai estar lá, tá? Obrigado. Quero agradecer a presença de todos e o que precisar, e conte comigo aí na sua jornada aí da advocacia, na jornada
da sindicatura, que é sempre um prazer, a gente sempre está falando de direito condominial. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, professor. Até mais. É.